Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal. Eu trago agora para vocês uma moeda de R$ 1 que pertence à conhecidíssima segunda família do real. A moeda tem a data de 2013, tá certo? Lembrando que as moedas, tanto as moedas como as cédulas, possuem então duas famílias, tá? Primeira família e segunda família do real. No caso aqui das moedas, a primeira família do real são aquelas moedas que são toda de aço inoxidável. Só cuidado, pessoal, para não confundir que as moedas de 50 centavos são as únicas moedas que possuem, que são toda, né, de aço inoxidável, tanto na primeira como na segunda família. Com exceção de algumas datas, tá? Que são, no caso, as moedas de 1998, tá? 2000 e 2001. Essas três datas das moedas de 50 centavos são de cupro-níquel, tá certo? A partir de 2002, todas elas são de aço inoxidável, assim como as moedas da primeira família. Somente ocorreu isso nas moedas de 50 centavos. As moedas de R$ 1 também possuem lá suas diferenças nas primeiras datas, tá? 1998 e 1999, elas são de cupro-níquel no núcleo, que é essa parte onde tem o valor facial, e alpaca na parte amarelinha aí nesse anel amarelo da moeda, tá certo? A partir de 2002, todas são de aço revestida, aço no núcleo, aço revestida de bronze ao redor dela aí no anel amarelo, tá certo? Então, existem essas diferenças. A moeda de R$ 1 da primeira família do ano de 1994, só teve uma data, é a única moeda do Plano Real que saiu de circulação, tá? Muita gente pensa que as moedas de 1 centavo saíram de circulação, tem gente até que nem nunca viu essa moeda, né? E nem sabe da existência delas. Porém, essas moedas de 1 centavo jamais saíram de circulação, e é triste a gente saber que o Brasil possui uma cultura muito pobre com relação a isso, já que é o único país do mundo que não exige as suas moedinhas de 1 centavo no meio circulante, tá? Elas não saíram de circulação, porém sumiram do meio circulante. Qualquer outro país do planeta que você for, que tem as moedas de 1 centavo circulando, tanto o comerciante como o consumidor exigem suas moedinhas de 1 centavo, tá? Aqui no Brasil, que infelizmente a cultura é pobre demais e essas moedas não são exigidas. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a nossa moedinha de R$ 1. Então, eu estou falando aqui sobre uma moeda comum, tá? Não é uma moeda com nenhuma característica especial, é uma moeda comum com valores catalogados, os quais eu sempre gosto, né, de lembrar a vocês que os valores, pessoal, de catálogo são valores legítimos, tá? Valores reais, os quais a gente utiliza como base para as negociações, tá certo? Então, não é para ser levado à risca o valor que está no catálogo, mas como base. Você pode negociar com valores um pouco acima ou valores um pouco abaixo, tá certo? Os valores são negociáveis. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ela. Temos aqui esse lado que é o anverso, a parte da frente, a efígie da República, tá? Então a figura feminina aqui, que simboliza a República, conhecidíssima efígie da República. Temos aqui então o disco Brasil, que indica a origem da moeda, e aqui o grafismo de cerâmica indígena de origem marajoara, que simboliza inclusive as origens étnicas brasileiras. Passando agora para a parte de trás, que é o reverso, temos aqui então o valor facial de 1 sobre o fundo de linhas na diagonal, a constelação do Cruzeiro do Sul, a imagem alusiva ao globo azul que tem no centro da bandeira brasileira com a faixa branca, porém sem a legenda, a ordem em progresso. Temos aqui o disco real, logo abaixo a data, que no nosso caso é o ano de 2013, e aqui nós temos novamente o grafismo de cerâmica indígena de origem marajoara, lembrando que simbolizam as origens étnicas brasileiras. Lembrando, pessoal, esse lado aqui é a parte de trás, o reverso, e esse aqui é a parte da frente, o anverso. A borda, vocês podem observar, pessoal, que ela é de serrilha intermitente. Observa que tem a parte serrilhada, parte lisa, parte serrilhada, parte lisa e por aí vai, tá? Então, essa moedinha aqui,
ela é a única aí da família do real, né, do plano real, que possui esse tipo de serrilha, de borda, tá? Com a serrilha intermitente, tá certo? As moedas da primeira família aí de R$1, pessoal, elas são de borda lisa. Então, temos essas características, né? Essas informações aqui importantes. E qual é o reverso? O reverso, pessoal, o padrão do reverso dessa moeda é reverso moeda. Ou seja, se você segurar assim, nesta posição aqui, e girar desta forma no eixo horizontal e a sua moeda vier em pé, igual essa aqui veio, então indica que ela é comum, uma moeda normal. Porém, se ela vier de cabeça para baixo, então será considerada reverso invertida. Se vier assim, reverso horizontal à direita, e se vier assim, reverso horizontal à esquerda, tá certo? Observe, pessoal, nos reversos horizontais, desculpa aí por enrolar a língua, observe aqui, olha só a legenda como é que ficou em pezinho, ó, horizontal à esquerda e horizontal à direita, tá certo? Ficou em pezinho aqui a legenda. Existem uns ângulos, tá, um pouquinho diferenciados, que também são considerados reverso horizontal, tá? Um pouquinho mais assim, tá certo? Mas esses ângulos aqui são os mais procurados, tá? São os ângulos mais procurados. Então, esse é o padrão de cunhagem do reverso. Os artistas, meus amigos, então foram Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo e Cátia Dias, tendo como gravador Cátia Dias. E o período de circulação iniciou-se em 24 de junho de 2002 e circula até os dias atuais, tá certo? Pessoal, 2002, porque foi quando começaram a ser emitidas as moedas de aço inoxidável, como eu falei para vocês. As moedas de 1998 e 1999 são de cupro-níquel no núcleo e alpaca na partezinha amarela aí da moeda, beleza? Então vamos lá para o catálogo, vamos ver mais informações sobre ela. Então tá aqui a nossa moedinha em questão de R$1 com a efígie da República. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, beleza? As moedas de cupro-níquel e alpaca, que são as de 1998 e 1999, tá? E as outras, a partir de 2002, são de aço inoxidável no núcleo e aço revestida de bronze na parte amarela aí. Pesa 7,34 gramas e possui 27 milímetros de diâmetro. A nossa data, 2013, para moedinha comum, né? Então vamos lá, 2013, moedas comum. Eu só quero lembrar, meus amigos, que as moedas comuns elas não são tão procuradas, tá? Entre os colecionadores. As mais procuradas são aquelas com reverso invertido, reverso horizontal, dupla cunhagem, enfim, com alguma anomalia, algum defeito, tá? Alguma característica que esteja aí fora da normalidade, ou se for moeda comum, mas daquelas que tem uma quantidade muito pequenininha e produzida, tá? Também são bem procuradas. Então vamos lá, R$1, ano 2013, certo? Esses são os valores, pessoal, olha só, entre colecionadores, R$5 MBC, R$10 soberba e 15 flor de cunho. 5 MBC, 10 soberba e 15 flor de cunho. Eu não passei para vocês a quantidade produzida e colocada em circulação, né, dessa moeda. Dessa data de 2013, foram 404.736.000 moedas. Então, pessoal, muito obrigado, espero ter sido útil com mais essas informações. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e parentes e também ativar o sininho. Um grande abraço, até o próximo vídeo.